Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui novamente, fazendo mais eh, duas etapas, né, dois vídeos da Banca Consulpan, agora cada um com 10 questões, né? Concluímos anteriormente 8 vídeos de 5 questões, também da Banca Consulpan, de outras prefeituras. Agora esses dois vídeos referem-se às questões de psicopedagogia da Prefeitura de Monsenhor Tabosa, tá certo? Então são 10 questões. Eu espero que vocês aproveitem aí, que ajudem vocês eh, nos seus concursos aí, nas suas provas para psicopedagogo e psicopedagoga. Então vamos lá, vamos juntos nas questões. Lembrando, meu nome é Magno Pimentel, tá? Sou psicopedagogo, já falei anteriormente das minhas formações, então vejam nos vídeos anteriores lá sobre um pouquinho sobre a minha pessoa, tá? Principalmente aí no vídeo 1. Então vamos seguir aqui com as questões. Primeira questão: o fracasso escolar no Brasil hoje deve ser encarado segundo múltiplas dimensões. No contexto da diversidade escolar, é cada vez mais premente o aprofundamento de conhecimentos de componentes pedagógicos e da saúde, exigindo dos profissionais que lidam com a educação. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, pessoal, para a gente ir marcando, tá? Ele fala do fracasso aqui, né? Fracasso escolar. Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Deve ser encarado segundo múltiplas dimensões no contexto de diversidade escolar, no contexto sobre a diversidade escolar, cada vez mais fremente o aprofundamento de conhecimentos de componentes pedagógicos e da saúde. Aprofundamento de conhecimentos de componentes pedagógicos e da saúde, exigindo dos profissionais, exigindo, isso é um aprendizado contínuo, né, pessoal? Busca constante, cada caso é um caso. Então, exigindo dos profissionais que lidam com a educação uma ampliação constante. Do ponto de vista psicopedagógico, dos transtornos e das síndromes, leia a definição a seguir. Então, ele traz essa definição. De causa ainda desconhecida, consiste em alterações que se manifestam desde idades muito precoces, na maioria das vezes até os 3 anos de idade. Caracteriza-se por desvios de caráter qualitativo, desvios na comunicação, na imaginação e na interação social. A manifestação simultânea de comprometimento desses elementos leva a pessoa a apresentar um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. Restritivo e repetitivo. Lembrando, na sua prova, sempre bom estar marcando, né? Tá circulando aí as palavras-chave, tá certo? Porque no decorrer das questões aí, mais de 40 questões, você acaba tendo um cansaço aí mental, né? Um cansaço físico, e tudo isso contribui de repente para você não pegar uma palavrinha-chave ali e acabar deixando passar uma questão que você saberia marcar ali a correta, tá? Então, continuando, mas com níveis de inteligência muito variados, indo do retardo mental a níveis acima da média. Então, ele dá a opção transtorno afetivo bipolar, B, síndrome comportamental associadas às disfunções fisiológicas e a fatores fisiológicos e a fatores físicos, C, transtorno mental não especificado, D, transtorno de espectro do autismo. Qual seria a resposta correta, pessoal? Tempinho para vocês. Então vamos lá.
Na imaginação e na interação social, palavra-chave, eu marquei qualitativo na comunicação, eu marquei comportamento restritivo e repetitivo. Então, isso, pessoal, nos traz aqui, né, a resposta D como correta, tá? Então, esses quatro quadros aí que foram apresentados, as quatro opções, transtorno afetivo bipolar, síndrome comportamental associada às disfunções fisiológicas, né, transtorno mental não especificado e transtorno do espectro autismo, essas categorias, né, elas fazem parte da classificação internacional de doença, que é o CID, né? Então, ela é usada para diagnosticar, descrever os diferentes tipos de transtornos, tá? Então, no caso do transtorno afetivo bipolar, que é a opção A, é, que ela é caracterizada, né, por oscilações extremas de humor, né, do indivíduo, né, que varia entre episódios de euforia, né, manias, a depressão, né? Essas mudanças podem afetar, né, o sono, a energia, o comportamento e a capacidade de realizar tarefas cotidianas. Então, nessa questão B, no item B, que é a síndrome comportamental associada, tá? Então, ela inclui na condição também de transtorno do sono, transtornos alimentares, né? Podendo ter anorexia, bulimia, né? E disfunções sexuais que têm componentes psicológicos quanto fisiológicos, tá? E também o item C, dentro dessa classificação, é um diagnóstico usado nessa questão quando os sintomas de uma pessoa não se enquadra, né, não se enquadra claramente em nenhuma das categorias específicas de transtorno mental, né? Mas ainda causa prejuízo significativo no funcionamento da pessoa. Então, não consegue identificar, né, exatamente, mas sabe-se que existe algo, né, que causa aí prejuízos, né, para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, enfim, tá? E o transtorno de espectro autismo, né, o TEA, que refere-se a um grupo de condições caracterizadas, né, pela dificuldade na comunicação e na interação social, né? Tem padrões restritos, repetitivos no comportamento, né? Varia bastante de pessoa a pessoa, né? Então não pode se dizer que o que uma pessoa tem, né, que tem o TEA, a outra também vai ter, tá? Em termos de intensidade e na sua apresentação, né? Tá ok? Então, a resposta correta, transtorno de espectro autismo, tá? Lembrando, marque sempre as palavras-chave das suas questões aí, quando você for estar fazendo a sua prova, tá bom? Na questão 2, assinale a alternativa correta que indica qual o país que deu mais influência para o surgimento da psicopedagogia no Brasil, ainda nos anos de 1970. Essa questão ela está caindo constantemente aí nas provas de psicopedagogo, né? Então, qual foi o país, pessoal, né, que mais influenciou no surgimento da psicopedagogia no Brasil nos anos 1970? Será França, Estados Unidos, Espanha ou Argentina? Vou correr aqui um pouquinho, pessoal, tá? Essa resposta aqui é a Argentina, tá? A psicopedagogia no Brasil, ela foi fortemente influenciada, né, por teóricos argentinos como Jorge Visca, por exemplo. Ele teve um papel central, Jorge Visca teve um papel central na consolidação dessa área, tá? É, nesse ano aí de 1970 no Brasil, tá? Então, começou a estruturar a psicopedagogia como um campo de atuação juntamente a partir das práticas dessas referências da Argentina, né, vindo da Argentina, né, voltado aí para compreensão, intervenção nas dificuldades da aprendizagem, tá? Diria do ensino-aprendizagem, tá certo? Na França, pessoal, por que que não é na França, né? Ela contribuiu, né, com bases teóricas importantes na psicologia e na pedagogia, né, como Piaget e Vallon. É, ela não teve, na verdade, um papel direto na psicopedagogia brasileira, certo? Nesse ano aí,
na década de 70, não influenciou diretamente na psicopedagogia, tá certo? Mas sim na psicologia, como foi dito, na pedagogia, tá? Quando eu falei dos Estados Unidos, quando a questão fala dos Estados Unidos, né, é até mais do que a França, ela foi mais marcante nas áreas da psicologia comportamental e na educação especial, mas não especificamente, né, na área também da psicopedagogia brasileira, tá? E quando se fala de Espanha, né, apesar de ter desenvolvido estudos relevantes, né, nessa área, né, a Espanha, no caso, ela chegou mais tardia, né, a influência da Espanha aqui no Brasil com a psicopedagogia foi um pouco mais tardia, tá? Mas não foi determinante no surgimento da psicopedagogia. A Argentina, sim, foi determinante para o surgimento da psicopedagogia nos anos 70 aqui no Brasil, ok? Na questão 3, gênese e estrutura. Gênese e estrutura são termos fundamentais para a compreensão do pensamento cognitivo, certo? Pensamento cognitivo, caracterizado também pela periodicidade de irregularidade de desenvolvimento das diferentes funções da inteligência e dos processos adaptativos. Então, ele pede aí, assinale a alternativa correta que indica o psicólogo estudioso do desenvolvimento cognitivo. Então, ele está pedindo aqui o psicólogo, ele está pedindo aqui a alternativa correta, né? Do desenvolvimento, né? Qual for o psicólogo, qual a alternativa correta, que é o psicólogo desse desenvolvimento cognitivo, tá? Será Jean Piaget? Será Levi Vygotsky? Será Jean Fernet? Ou será Paulo Freire? Qual a opção correta aí? Então vamos lá? É, opção correta nessa questão é Jean Piaget, tá? Resposta A. No caso, Levi Vygotsky, ele foi psicólogo russo que revolucionou a educação com sua teoria histórico-cultural, tá? Vygotsky acreditava que o desenvolvimento cognitivo das crianças ele ocorre por meio da interação social e da linguagem, tá? Dos conceitos dele, como vocês já devem saber, é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, né, que mostra o aprendizado, é, é, que ele pode ser potencializado, né, com a ajuda de um mediador, né, como um professor ou um colega, né, mais experiente. Aí no caso aí Paulo Freire, né, que ele foi um educador, como vocês sabem, né, um filósofo brasileiro, conhecido já mundialmente na sua abordagem crítica na educação, tá? Traz aí a sua defesa, né, na pedagogia libertadora, baseada no diálogo, na conscientização, né? E tem como uma obra mais famosa dele aí a Pedagogia do Oprimido. Ele propõe uma educação que deve ser um ato político e transformador voltado para a emancipação dos oprimidos, tá? Então, a resposta correta no caso dessa gênese aí, da estrutura, fala de pensamento cognitivo, né? Todos eles falam um pouco, né? Mas trazendo essa questão, né? A gente traz aí Piaget, né? O item A como resposta correta, ok? Na questão 4, ele traz a pedagogia de crianças em idade escolar, né? Então, traz lições de psicologia e desenvolvimento da criança durante a educação. São obras de qual autor? Então, ele traz essas duas obras aí, né? E ele quer saber qual é o autor, tá? Dessas obras. Eu, particularmente, quando eu fiz essa prova, eu não saberia acertar, tá? E tá tudo bem. Depois eu aprendi, né? Então, aí veio a trazer nessa questão a resposta A como correta, tá? Pedagogia da criança em idade escolar e lições de psicologia e desenvolvimento da criança durante a educação. Nessas obras, são três obras na verdade, né? São obras de qual autor?
Então, aí traz como resposta correta Levi Vygotsky, tá? A Maria Montessori, né, você já deve ter escutado falar, com certeza. Ela foi uma educadora, médica e pedagoga italiana. Ela revolucionou a forma como entendemos o desenvolvimento infantil, né? Então, é a forma, né, de entender o desenvolvimento infantil, tá? Só aqui de curiosidade, ela foi uma das primeiras mulheres, né, se formar em medicina na Itália. Foi um marco para a época, né, um feito notável aí na época. Ela desenvolveu, né, esse método educacional, essa forma de identificar, né, baseado na autonomia da criança, tá? Autonomia da criança, no respeito ao seu ritmo de aprendizagem, na liberdade com responsabilidade, tá? Então, então Maria Montessori ela trouxe isso aí, esse método educacional baseado nessas palavras-chave: autonomia, né, da criança, no respeito ao seu ritmo, né, de aprendizagem, na liberdade com responsabilidade. O trabalho dela começa com crianças com deficiências, né? Mas ao longo do tempo, ela percebeu que o método dela também beneficiava as crianças com necessidades especiais, né? Esse método da Maria Montessori, né? Lembrando que a resposta correta é a A, mas estamos só aqui fazendo um breve resumo desses outros é, teóricos aí, tá? Então, o método Montessori ele valoriza, né, o ambiente preparado, a autoeducação, que ela chama, né, e o papel do educador como guia. Então, tem essa liberdade controlada, vamos dizer assim, né? Então, o educador é a figura central do aprendizado, né? Mas ele é a figura central na mediação, de mediar isso aí, mas ele não é a figura central, na verdade, desse aprendizado, tá? Então, até hoje, o método dela é trabalhado em escolas do mundo inteiro, certo? É, trata-se de uma educação sensível, né? Uma educação ativa, centrada na criança, ok? A opção C, né? Eu acho que Jean, esse nome é mais uma pegadinha, né? Não tem nada a ver com a questão, né? E Paulo Freire eu já citei anteriormente sobre Paulo Freire, ok? Nessa questão 5, tá? Ocorreu durante a infância e caracteriza-se por comportamentos frequentes de raiva, agressividade, vingança, desafio, provocação, desobediência, rebelião ou sentimentos de ressentimento. Sendo a alternativa a seguir que se trata o transtorno descrito acima. Tá? Então, traz aqui o que ocorre durante a infância. Ocorre durante a infância. Tá? E traz aí esses comportamentos. Tá? Então, já nos vem logo à cabeça aqui, né, pessoal? Tá trazendo aí o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, tá? Não se trata da opção A, da ansiedade, né? Então, a ansiedade inclui variedade de quadros, né? São vários quadros de preocupação excessiva, de medo, de tensão, sintomas físicos, né? Como taquicardia, sudorese, insônias, né? Então, a ansiedade ela pode vir a afetar significativamente, né, o funcionamento social, né, escolar, profissional da pessoa, tá? Então, o transtorno de ansiedade, só trazendo um pouquinho, tá, pessoal? Lembrando, a opção correta é a opção D, né? Mas só fazendo aqui uma breve contribuição aí para ajudar, né? Na ansiedade é tratado com a psicoterapia, né? Terapia cognitivo-comportamental, TCC, que é as mais eficazes, tá? Ajudando a pessoa a identificar, modificar aí, os padrões de pensamento ansioso, né? Também, muitas vezes, dependendo da situação, com medicação, né? Trata aí de casos mais moderados e mais graves, tá? Que pode ser prescrito aí os ansiolíticos da vida, os antidepressivos, tá? Então, tem também as técnicas complementares, né, que é muito importante, ajuda muito, a questão da meditação, tá?
primordial exercício físico, tá? Movimentar o corpo é importante demais, não é uma coisa fácil de lidar, mas com essas prevenções aí, com essas técnicas, né, vai ajudar muito, tá? Respiração profunda, guiada, né, ajuda a reduzir esses sintomas aí, tá certo? E traz aí também o TDAH, né, que é caracterizado por sintomas, né, persistentes da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, né, que pode afetar muito aí o rendimento escolar, né, o convívio social, a autoestima, especialmente em crianças e adolescentes, né? Persiste aí em muitos adultos também que têm aí esse transtorno, né? E aí, no caso do TDAH, né, tratamento aí vai de medicamentos, né, psicoestimulantes, a psicoterapia também, no caso do TCC, como foi falado anteriormente lá na ansiedade, né, intervenção escolar, adaptações pedagógicas, no caso da escola, e orientação a professores referente a cada a análise de cada aluno, né, que está com outro, que está com esse transtorno de déficit de atenção, tá? Orientação familiar, né, para ajudar os pais aí a lidar melhor com esses desafios do dia a dia. E aí vem o transtorno de espectro autista, que vem na opção C, aí da questão 5, tá? Que aí tem uma gama de condições neurológicas, né, que afetam aí a comunicação, né, a interação social, né, e o comportamento. Esses sintomas eles costumam aparecer nos primeiros anos de vida, né, e variam em intensidade de forma e de expressão, né? Então, cada pessoa é única, né, nessa observação aí quanto a o transtorno de espectro autista, tá? Então, o tratamento aí vai de intervenções precoces, né? Quanto mais cedo diagnosticar, melhor o resultado, tá? Terapias comportamentais, né? Análise comportamental aplicada, que é a ABA, trabalha as habilidades sociais, comunicação e comportamento adaptativo, tá? Fonoaudiologia, terapia ocupacional, nesse caso para desenvolver a linguagem, as habilidades motoras, né? Até muito importante no transtorno de espectro autista e a participação do fonoaudiólogo, né? E da terapia ocupacional. Apoio familiar e educacional, importantíssimo demais. Inclusão escolar, suporte emocional são fundamentais, né? E assim, pessoal, quando se fala de sala de aula, principalmente os professores têm que estar muito bem preparados, né, para lidar com essas questões em sala de aula, tá? E assim, né, no caso você precisa seu argumento. Tá, meu celular aqui, pessoal, ele falou que acho que ele captou aqui minha voz, só um minutinho. Então, assim, é importante, né, compreender o motivo do comportamento, né? Muitas vezes levanta-se com frequência que pode ser uma forma de autorregulação, né? A criança pode estar tentando lidar com ansiedade, excesso de estímulos ou necessidade de movimento, né? Quando ela de repente está levantando constantemente da sua trona, né, para poder se movimentar, caminhar, andar, né? Então é importante oferecer alternativas de movimentos, tá? Estou falando aqui, pessoal, abordando ainda esse item C, que é o transtorno de espectro autista, que não é a opção correta dessa questão, tá? Então, no caso de crianças que, né, dependendo mais uma vez, depende de cada criança, né, de cada pessoa, né, essa, essa questão do transtorno de espectro autista, tá? Então é importante, em crianças que se movimentam muito, gostam de estar andando, caminhando na sala, tá? Oferecer alternativas de movimentos, né? Tentar estabelecer uma rotina visual, né?
fazer a adaptação de acordo com cada pessoa, né, de cada sujeito, da forma de ensinar, tá? Trabalhar reforços positivos, então essas questões, elas vão contribuir muito aí, né, para estar trabalhando aí o aluno, né, a criança, o adolescente que tem o transtorno de espectro autista, tá bom? Vou fazer um breve resumo aqui, tá, pessoal? E o caso do TOD, né, o transtorno opositor desafiador, que é a opção correta, tá? Envolve aí padrões contínuos de comportamento desafiador, né? Já está dizendo a questão, ela fala tudo aí sobre o TOD, né? Desafiador, desobediente, hostil, né? Especialmente em relação a figuras de autoridade. Então é muito comum surgir aí na infância, né? E pode estar associado às dificuldades emocionais, né? De regulação do comportamento, tá? Então, parte de tratamento, né, é terapia comportamental, foco no desenvolver a habilidade de autorregulação, né, ter empatia, resolução, quanto à resolução de conflitos, né, terapia familiar vai contribuir bastante, isso é essencial, né, primordial para assessorar e melhorar aí a dinâmica entre os pais e os filhos, estabelecer limites claros e consistentes, tá? Mas sempre de uma forma tranquila, né? Buscar sempre a forma tranquila de fala. Aí quem tem esse transtorno opositor desafiador, né? Quem tem o transtorno opositor desafiador. Tá? Na intervenção escolar, né, estratégias para lidar com os comportamentos desafiadores em sala de aula, e são diversas estratégias, né? É, pode haver, em algumas situações, né, de repente tem o uso de medicação, outras crianças podem não ter uso de medicação, né? Então é importante sempre manter a calma, né, evitar confrontos diretos, né, mesmo diante de provocações e agressividades. Não é fácil, tá? Mas é possível aí, com treinamento, né, com o tempo, tá desenvolvendo essa habilidade, né? O tom de voz ele deve ser sempre calmo, né, mais firme ao mesmo tempo, né? Evitar discutir, né, repreender as crianças na frente dos demais coleguinhas, tá? Pode aumentar aí o comportamento desafiador, agressivo, né? É importante no transtorno opositor desafiador estabelecer as regras claras, né, e consistentes, tá? Crianças com TOD, né, se beneficiam de limites bem definidos. Precisa ter limites bem definidos para o transtorno opositor desafiador, né? Lembrando que for fazer isso, não fazer na frente das crianças, não chamar atenção na frente dos demais colegas, mas se for preciso, conversar todos os dias, né? Falar com os pais quantas vezes for preciso, tá? De uma forma bem tranquila, mais isoladamente, até ter uma evolução, né? Quanto ao comportamento desse aluno, dessa aluna em sala de aula, tá? Então, eles se beneficiam de limites bem definidos. Tem que ter limites bem definidos. Se não tiver limites, não tem como, né? Então, regras simples e visíveis na sala, né? Deve ter e reforçado com frequência, ajuda a criança na previsibilidade e na segurança. Então, é importante que o professor em sala de aula busque construir um vínculo de confiança, né? Não só o professor, mas os pais também, né? Conquistar a simpatia da criança pode ser um divisor de águas, né? Chamar, por exemplo, para ajudar, né, em tarefas simples, no caso do transtorno opositor desafiador, né, distribuir algum material, apagar o quadro, isso gera reforço positivo, né, e reduz a resistência, né, da criança, tá certo? Adaptação do ambiente, né, colocar a criança em um local com menos estímulos e distrações, né, isso ajuda a manter o foco e reduz a impulsividade, tá? Deixar isolada não é legal, não é o melhor caminho, né? A inclusão ela é essencial. Buscar o ensinamento, né, ainda no transtorno opositor desafiador, da autorregulação emocional, momentos de calma para ensinar a criança a reconhecer e nomear suas emoções, né? Técnicas como respiração profunda, contagem regressiva, tá? Então tudo isso vai contribuir, vai ajudar e facilitar aí em sala de aula aí com a criança com o transtorno opositor com esse transtorno, né, opositor desafiador, com o TOD. Trabalhar aí
parceria com a família, né, e a equipe multidisciplinar aí, com assistente social, com psicólogo, com psicopedagogo, tá? Diálogo com responsáveis e esses profissionais da psicologia e psicopedagogo são fundamental para alinhar a estratégia, garantir a continuidade e o cuidado aí desse aluno, dessa aluna que, que você possa estar tendo uma dificuldade aí de estar lidando em sala de aula, tá ok? Então, questão 5 aqui já consegui falar bastante aí, né, para contribuir aí com um pouco do entendimento. Então, a opção correta, opção D, transtorno opositor desafiador. Lembrando, né, pessoal, vamos agora ter mais 5 questões, tá? Mas acho que não só nessa área da psicopedagogia, né? Mas em qualquer área que você for atuar, que você for trabalhar, é sempre importante estar se aperfeiçoando, né? Estar se aprimorando, pesquisando, entendendo cada caso, para ter um melhor resultado, tá certo? E nunca entrar aí no desespero, ou abandonar, ou, né, ou chutar o pau da barraca, como fala, né? Porque tudo é possível de evolução, né? Basta a gente montar uma estratégia, basta a gente ter um olhar diferente, olhar fora da caixa, né? E com certeza vai contribuir aí para uma evolução tanto no quanto ao professor, quanto aos familiares e quanto ao próprio aluno, né? Ok? Então vamos seguir aqui com a questão 6. Atualmente, o estudo do fracasso escolar vem desafiando pedagogos, psicólogos, estudiosos em geral. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Então, ele pede aqui, pessoal, a alternativa correta, tá certo? Fala aqui do estudo do fracasso escolar, que desafia aí os pedagogos, os psicólogos, tá? É, Principalmente no ensino fundamental, está relacionado à epidemia de casos de autismo. Na verdade, aqui, pessoal, ele está repetindo nessa questão aqui, ó. Aqui é uma questão, teve uma falha aqui, ó. Essa aqui é a questão A, tá? Opção A. Aqui ele está repetindo aqui em cima. Deixa eu passar aqui uma, para não ter essa visualização, tá? Então, na opção A, principalmente no ensino fundamental, está relacionado à epidemia de casos de autismo. Na opção B, diz respeito à obrigatoriedade da inclusão de crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem. C. Fracasso escolar é um fenômeno que não responde a uma causa única. D. Se relaciona a um déficit intelectual na maioria das vezes. Resposta certa aqui, pessoal, é a opção C, tá? O fracasso escolar é um fenômeno que não responde a uma causa única, ok? Partindo aqui para a questão número 7, tá? Vou acelerar um pouquinho, tá, pessoal? Por conta do tempo. Afetividade e inteligência caminham de mãos dadas na construção particular de cada sujeito, no início da vida, primeiros meses, né? Só que diz respeito aos componentes da aprendizagem. Assinale a alternativa correta, ele pede a alternativa correta, afetividade e inteligência, está falando aqui, tá? Então, a opção A, a construção do eu é um processo inacabado e persistirá sempre dentro de cada um, que Vygotsky chama de fantasma do outro. Opção B, o primeiro espelho é o rosto da mãe e a atitude materna será fundamental para que a criança desenvolva autonomia, autoestima, confiante e segurança, fatores fundamentais para a aprendizagem, de acordo com Melanie Klein. Opção C, Lacan, retomando os estudos de Freud, escreve acerca da foraclusão e em nome do pai, que vão influenciar a cognição e a afetividade infantil. Opção D, o vínculo emocional estabelecido pelos pais será um modelo para os relacionamentos futuros da criança. Então, a opção correta aqui, tá? Nessa questão, é, seria A, seria B, C ou D, pessoal? O que vocês acham? A opção correta aqui é a opção D, tá? Leio novamente a questão, tá? Leia as demais questões também. Tá? A questão D, essa opção do vínculo emocional estabelecido pelos pais, ela expressa um princípio que é amplamente reconhecido
nas áreas da psicologia do desenvolvimento e da educação, né? Os vínculos emocionais estabelecidos na infância, especialmente com os pais, né, ou cuidadores, eles servem como base para os relacionamentos interpessoais futuros, tá? Ok? No caso, quando fala do fantasma do outro, que é na opção A, tá? Não é um conceito de Vygotsky, tá? Mas sim uma expressão mais associada à psicanálise lacaniana, tá? O Vygotsky ele fala sobre a importância do outro na constituição do sujeito, tá? Mas o fantasma do outro é uma expressão mais associada à psicanálise, né, lacaniana, tá ok? Quando eu falo aí da Melanie Klein, que é na opção B, tá? Ela estudou realmente a importância das relações iniciais com a mãe, né? Mas ela não formulou a ideia do primeiro espelho, né? Esse conceito, pelas pesquisas, né, também é de Lacan, que fala do estágio do espelho, né? Estágio do espelho, como o momento da formação do eu, ok? E no caso da C, aí fala de Lacan, né, que realmente fala sobre ele fala sobre a foraclusão, e o nome do pai, né, mas esse conceito, eles pertencem ao campo da psicanálise estrutural, né, e tem como posso dizer, uma aplicação mais restrita, né, à clínica psicopedagógica, tá? Então, não são diretamente aplicáveis à cognição da afetividade infantil no contexto da aprendizagem escolar, ok? No caso dessa opção C, como essa questão está sugerindo. Então, a opção correta é a opção D, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Questão 8. Acerca das peculiaridades das dificuldades de aprendizagem, assinar a alternativa correta. Então, ele fala aqui da peculiaridade, né, das dificuldades da aprendizagem, assinar a alternativa correta. A opção A. As dificuldades de aprendizagem compreendem uma categoria restrita de fenômenos que podem influenciar positivamente o aprendizado. As dificuldades de aprendizagem se relacionam com o uso cada vez mais comum dos psicofármacos na infância, enquanto os problemas de aprendizagem concentram o peso da dificuldade no professor. As dificuldades de aprendizagem incluem os fatores internos ao aluno. D. Dificuldade de aprendizagem significa um distúrbio em um ou mais dos processos psicológicos básicos, fala aqui de distúrbio, né, psicológicos básicos, envolvidos no entendimento ou no uso da linguagem, falada, escrita, que pode se manifestar em uma aptidão imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, soletrar ou realizar cálculos matemáticos. Qual a opção correta acerca da peculiaridade das dificuldades de aprendizagem? Qual é a mais correta aí? Então, a mais correta, pessoal, é a opção D, tá? Então, marque aí no seu gabarito, releia a questão, é importante reler a questão, tá? E marcar essa opção como correta, ok? A 9, questão 9, tá? Na história do surgimento da psicopedagogia, ainda na primeira metade do século XX, via-se que aqueles que apresentavam algum tipo de deficiência, olha só, na primeira metade, perdão, do século XX, né, via aqueles que apresentavam algum tipo de deficiência na aprendizagem, eles precisavam ser tratados para estarem aptos, então eles tinham que ser tratados para estarem aptos ao rendimento escolar. Então foi assim que se deu o início do interesse científico pela temática das causas do fracasso, né, do fracasso escolar. E nesse período, quais as áreas, então ele refere-se assim, nesse período, na primeira metade do século XX, quais as áreas de conhecimento que se dedicaram na busca de explicar essa problemática, suas causas e possíveis soluções? Letra A, psicologia, pedagogia e antropologia. Letra B, psicologia, medicina e sociologia. Letra C, psicologia, psicanálise e pedagogia. Letra D, pedagogia, psicologia e psiquiatria. Qual seria a resposta correta nessa questão
9, pessoal. Resposta correta aqui, pessoal, é a opção B, tá? Psicologia, medicina e sociologia. Então, a psicologia, nessa época, né, da primeira metade do século XX, ela investigava os aspectos cognitivos, tá, emocionais e comportamentais que poderiam interferir na aprendizagem, como dificuldades da atenção, memória e desenvolvimento intelectual, tá? Em seguida vem a medicina, né, que ela via o fracasso escolar muitas vezes como consequência de condições neurológicas, tá? Sensoriais ou físicas, né? Como deficiência auditiva, visual ou distúrbios neurológicos. Sociologia, por sua vez, ela analisava o impacto, né, das condições sociais, né, econômicas e culturais no desempenho escolar, como desigualdade de acesso, pobreza e exclusão social. Né? Hoje, pessoal, se a gente for fazer uma análise aqui, não é muito diferente dessas linhas aqui e desses conceitos aqui que foi citado agora há pouco, né? Lógico, teve algumas evoluções, muitas evoluções, tá? Mas muita coisa aqui ainda se encaixa nos dias de hoje, tá? Com outra roupagem, com outro formato, mas na minha concepção não é tão diferente, né? Não fica tão discrepante assim de alguns conceitos que foram lidos agora para a nossa atualidade, tá certo? Só que com a melhor estratégia, a melhor técnica, né? Com outras modelagens, né? Na minha visão, tá? E aí na questão 10, tá? Finalizando aqui essas, essa- essas 10 questões aqui da Consupan, da Prefeitura de Monsenhor Tabosa, tá? Então fala que no início do século XX, alguns educadores passaram a observar o vínculo, olha só, no início, agora início do século XX, tá? Alguns educadores passaram a observar o vínculo que havia entre terapeuta, o vínculo, e paciente, bem como a relação do paciente com suas produções, influenciava no processo de superação das dificuldades de aprendizagem. Eu sou assim mesmo, tá, pessoal? Não fazendo a questão, eu marco às vezes tudo aqui para tentar, né, fixar aí bem a questão, tá? Levando em consideração tal afirmação, assina a alternativa correta, que indica a área de estudo. Então, ele quer saber a área de estudo, pessoal, né, que nesse início do século XX, né, que alguns educadores eles começaram a fazer as observações do vínculo, né, que havia entre o terapeuta e o paciente. Então, qual é a área de estudo que contribuiu para que se tivesse uma atitude de maior compreensão acerca de questões do fracasso escolar, esse vínculo terapêutico aí, né, do terapeuta e o paciente. Então, a resposta correta aqui, pessoal, nessa questão seria medicina, sociologia, antropologia ou psicanálise. Sem mais delongas, tá? A resposta correta aqui é a psicanálise, a opção D. Então, no início aí do século XX, né, ela trouxe aí uma nova forma de compreender o sujeito, né? Então, ela ia além dos sintomas visíveis, tá? E buscava entender, né, esses conflitos inconscientes, né, que é o que a psicanálise trata, que é o inconsciente, que influenciam no comportamento, tá? Quais são esses conflitos inconscientes que influenciavam no comportamento? Então, ela buscava isso aí. Então, as emoções e, é, e claro, né, no caso da aprendizagem, né? Então, quais eram os conflitos? Quais eram essas questões inconscientes, tá? Então, essa abordagem ela foi essencial para que os educadores e os terapeutas, né, com base na psicanálise, passassem a considerar o vínculo afetivo, né, entre o terapeuta e o paciente como uma parte fundamental do processo de superação dessas dificuldades, tá, pessoal? Falando aqui da escola, tá? É, E aí, ela foi muito importante, porque, né, ela conseguiu introduzir o conceito de transferência, né, em que o paciente, né, ele projeta no terapeuta, né, os sentimentos e experiências passadas. Então, esse vínculo chamado de transferência, né, esse vínculo emocional que era criado, né, se torna um espaço de elaboração
e ressignificação de vivência que pode estar bloqueando, tá, o processo de aprendizagem. Então, valorizou nessa questão, né, a escuta e o acolhimento. Então, permitia, né, que o sujeito fosse visto em sua singularidade, né, com sua história, seus desejos, seus conflitos, e não apenas como um déficit ou problema escolar, tá? Então, essa questão da psicanálise, ela influenciou a psicopedagogia, tá? Nesse mostrar, nessa observação que o fracasso escolar pode ter raízes emocionais, né? É importante, ó, raízes emocionais bem profundas mesmo, né? Que estão ligadas às formas como a criança ela se percebe, como ela se relaciona com o saber, com as figuras de autoridade, tá? Então, reforçou ainda, pessoal, nesse item, né, da psicanálise, a importância da relação com as produções simbólicas, né, com os desenhos, a escrita, as brincadeiras, ok? É, então, a psicanálise ela foi a área que mais contribuiu, né, para essa atitude, né, compreensiva e subjetiva, né, diante do fracasso escolar, tá? Ela abriu espaço é, para que tivesse uma escuta, né, mais sensível, tá? E menos patológica, vamos dizer assim, da criança, tá certo? Ok? Então, vamos encerrar aqui, pessoal. São 10 questões, tá? É importante dar sempre uma pausa aí quando estiver vendo as questões, reveja as questões, releia, anote, tá bom? Então, acredito que possa ajudar aí em algumas situações, direta ou indiretamente aí para a sua aprovação que vai chegar, vai vir no concurso público aí para psicopedagogo, psicopedagoga. Tá bom, pessoal? Então deixa lá o seu joinha, eu quero contribuir sempre aqui para a sua aprovação. É claro que eu passando isso aqui para vocês, né? Eu vou estar aprendendo também mais ainda, vou estar reforçando aí, pesquisando mais, né? Eh, Para o meu conhecimento ficar mais aprofundado, né? Nessas questões psicopedagógicas, tá bom? Obrigado, forte abraço, inscreve-se aí no canal, tá? Juntos somos mais fortes, tá bom? Forte abraço, valeu, tchau, tchau, sucesso, muito sucesso, abraço.